Oi, gente, começando mais um vídeo pra vocês. Tô de volta. Bom, o último vídeo que eu postei aqui foi o desabafo e também falei que ia tirar férias e tudo mais. Aí no Instagram eu avisei lá das minhas férias, que foi depois do Dia das Mães, e fui viajar. Ninguém sabia, na verdade, que eu tava viajando, mas enfim, na verdade eu tirei 14 dias de férias, dos 14 dias, 10 eu viajei. E aí eu vim pra contar pra vocês como foram essas férias, como foi essa viagem, como foi esse período que eu estava off. Não vloguei, não tem vlog de nada. Tem muitas fotos, eu fiz muitas fotos durante a viagem, vídeos pouquíssimos, assim, quase nada. Mais coisas que eu queria ter de recordação, pra guardar e tudo, mas pouquíssimas coisas. Vai começar a obra bem agora. Então, tirei esses 14 dias, né, desde o Dia das Mães em diante. E aí, inicialmente era assim, vou tirar esses dias de férias. Vou viajar, não vou viajar? O que eu faço nesse período? Blá, blá, blá. Enfim, estava nessa dúvida do vou viajar, não vou, fico aqui, fico fazendo nada. E eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer nada em casa, né? Vou ficar off das redes, ok, mas tipo, eu vou arranjar coisa pra cabeça, pra resolver, pra arrumar, pra organizar. Eu vou dar um jeito de fazer alguma coisa. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi viajar, porque eu voltei de viagem, no domingo ainda era meu dia de férias, eu já tava tipo assim, arrumando um monte de coisa. Eu falei, nossa, gente, não. Melhor coisa foi viajar, porque eu realmente desliguei da rotina do dia a dia, assim, sabe? Então, foi ótimo. Tem gente que gosta de, tipo, descansar estando em casa e tudo bem, eu acho que cada um tem um perfil. Eu gosto de viajar. Só que foi uma viagem diferente, foi uma viagem sem vlogar, foi uma viagem sem me preocupar com conteúdo. Eu fotografava o que eu queria, se eu queria, mas não pensando em vou postar isso ou aquilo, e simplesmente pra ter de recordação, como qualquer pessoa que vai viajar, quer ter, né, as suas recordações de viagem. Enfim, e aí começou, tá, vou viajar pra onde, né? E aí eu comecei a pensar, tá, pra onde eu vou, não sei o que, rarará. Eu tenho uma amiga que já se mudou, vai fazer 5 anos pra Luxemburgo. E ela sempre fala, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Luxemburgo é um país pequeno na Europa. Faz fronteira com a Alemanha, com a França, com a Bélgica. Acho que é com a Bélgica, ou com a Holanda. Enfim, com mais um. E ela sempre falou tal, e eu falei, tá, vou. Só que ela não ia poder tirar férias. Então, assim, eu falei, não vou passar muitos dias porque ela vai estar trabalhando, vai atrapalhar. Então eu falei, vou passar quinta, sexta, sábado, domingo. Tipo, um final de semana ali com ela pra gente passear junto. E depois eu sigo viagem sozinha pra outro lugar. E aí eu tava na dúvida também, sigo viagem sozinha pra outro lugar ou vou eu e o Lê pra algum outro lugar? Então também foi essa outro tópico de pra onde vou, com quem vou sozinha, não vou. E eu falei, cara, eu quero muito ir pra Itália. E por que Itália, gente? Pela comida. Juro pra vocês. A gente foi pra Itália em 2018, depois do pedido de casamento, eu e o Lê fomos juntos. E foi uma experiência incrível, eu amei demais a Itália, amei demais a nossa viagem como um todo. E eu sempre tive essa vontade de voltar pra Itália, sempre esteve no, um dia eu quero voltar, mas ao mesmo tempo você coloca sempre conhecer outros lugares na lista e vai ficando pra quem sabe um dia. E aí nessa foi eu vou fazer o que eu quero, as minhas férias, eu quero ir pra Itália. Eu já fui, então tudo bem, não vai ter vlog, ok, vou pra Itália. Inicialmente eu falei, vou pra Roma, porque eu já conheço, então eu não tenho que fazer nenhum ponto turístico, digamos assim, obrigatório. E vou lá só comer, andar, passear, e é isso. Aí eu falei pra ele, você vai comigo pra Roma, pra Itália. Bora, vamos junto pra Itália. Beleza, resolvemos a viagem, as passagens. Eu primeiro pra Luxemburgo, depois encontrava com ele na Itália. E aí eu falei, só que o voo Luxemburgo-Roma tinha escala. E voo Luxemburgo-Milão era direto. Aí eu falei, vou pra Milão, não conheço Milão, não conheci da outra vez. O Leandro ia descer em Roma, pega um trem, vai pra Milão, a gente se encontra em Milão. Aí a gente faz um dia de Milão e depois a gente só fica em Roma. O Leandro falou que tinha que ter me filmado, planejando a viagem no início e como terminou. Que era tipo assim, não, eu vou pra não fazer nada, eu vou pra não sei o quê. Terminou com eu fiz um monte de lugar, gente. Aí beleza, passei 4 dias em Luxemburgo com a minha amiga. Nesses 4 dias em Luxemburgo, eu fiz Luxemburgo, né, conheci a cidade em si de Luxemburgo. A gente foi para uma cidade que chama Vianden, que a gente pegou ônibus, trem, enfim, para chegar lá. E é uma cidade que tem um castelo, muito linda a cidade, uma gracinha. Tem umas fotinhos para vocês aí. Uma gracinha de lugar. A gente foi lá, almoçou, conheceu o castelo, demos uma andada pela cidade e voltamos. E passamos o resto do dia em Luxemburgo, mas muito gracinha. A vista daqui. Panorâmica.
I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. I don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling. Fui um dia pra Trier, que é uma cidade da Alemanha, então a gente cruzou a fronteira, foi pra Alemanha, e aí comi um schnitzel muito gostoso, tava muito bom. Então também conheci ali uma cidadezinha da Alemanha, fofíssima. E aí passávamos o final do dia de novo em Luxemburgo, porque era coisa assim de 1 hora, 1 hora e meia de trem, 40 minutos, então tudo bem pertinho, assim. E um dia em si a gente fez todos os pontos turísticos de Luxemburgo, que é uma cidade super, super gracinha, um país, mas digo a cidade em si, super gracinha, muito arborizada, me lembrava muito o sul da França, assim, o estilo das construções, das casinhas. Eu falei, é um castelo, minha amiga, não é um castelo, é um banco. Mas era, tipo assim, a construção como se fosse um castelo. Muito bonitinha também a cidade. Aí à noite, como tá na primavera, então tá mais quente, porque é mais frio lá. Um país um pouco mais gelado. Mas, como a gente tá nessa época mais de primavera lá, então peguei dias de sol maravilhoso. Minha amiga falou, não é sempre assim, mas ainda assim com friozinho, com jaqueta, tudo. Mas aí no final do dia as pessoas iam pros barzinhos, tem aqueles barzinhos bem igual, tipo, os cafés franceses, que é tipo tudo na calçada, tal. Então foi bem legal, ainda era final de semana, então tava bem movimentado, então foi uma delícia. Foi muito, muito, muito legal. Então eu fiquei com a minha amiga lá esses dias, na casa dela, saí junto com ela, o namorado dela também foi em alguns passeios com a gente, e foi muito legal, muito divertido. E aí de lá, peguei o voo pra Milão, e aí encontrei com o Lê já em Milão. Ele desceu em Roma, pegou um trem e foi pra Milão. A gente se encontrou lá, e aí jantamos e fomos dormir, porque eu cheguei bem tarde da noite já. E aí a gente tinha um dia inteiro em Milão, só que era um dia, e à noite desse mesmo dia a gente pegava trem. E aí foi outra loucura que eu inventei, porque eu falei, por que dormir mais uma noite em Milão e ir pra Roma no dia seguinte? Se a gente pode pegar um trem noturno e dormir no trem. Só pela experiência de dormir no trem, porque eu acabei pagando a diária do hotel pra gente tomar banho e tal no final do dia antes de ir pro trem. Então, era só pra ter essa experiência de dormir num trem. Tipo, é um quartinho, uma cabine dentro do trem com uma beliche. E aí, pra ter essa experiência, eu falei, vamos dormir no trem, porque o trem Milão-Roma, ou Roma-Milão, dá 3 horas e 3 horas e pouquinho. Então não é longe. Mas à noite o trem demora 7 horas, justamente para você dormir no trem. E a gente falou, vamos dormir no trem, uma experiência legal, diferente, tal, vamos fazer, nunca tinha dormido. Passamos o dia inteiro em Milão, fizemos os principais pontos turísticos que a gente tinha para fazer por lá. A Duomo de Milão, gente, é linda demais. Fiquei assim chocada, muito, muito bonita. A gente subiu na catedral, lá em cima, nos telhados, e andou por lá. Muito legal também a experiência de andar lá por cima. Entramos, também conhecemos por dentro. Aí fizemos vários dos pontos turísticos. No final do dia, a gente terminou o dia no bairro que chama Navigli, uma coisa assim, que é na frente de um rio. E aí tem vários barzinhos, assim, na lateral, e a gente passou horas num barzinho, vendo à vista o rio, bebendo vinho e conversando ali, e foi uma delicinha. Então foi um dia muito gostoso, e a gente andou pra caramba, tipo assim, a gente andou 15 quilômetros em Milão, de 10 a 15 quilômetros todo dia, andando pra lá e pra cá. Aí, voltamos pro hotel, tomamos nosso banho, fechamos nossas malas, porque a gente ia pro trem. E eu fiz o quê? Eu falei, eu vou reservar um hotel na frente da estação de trem. Literalmente, era só atravessar a rua na frente da estação. Por quê? Porque aí a gente sai 20 minutinhos antes do hotel, chega lá, entra no trem, o ticket já estava comprado e pronto. A gente não tem que, não vai ser longe, não vai ser complicado. E assim fizemos. Chegamos na estação de trem, foi passar o ticket para entrar na catraca, negado. A gente chamou um guardinha para perguntar. Aí ele falou, vocês estão na estação errada, gente. Aí a gente falou, meu Deus, ele falou, desce as escadas. E assim, é tudo escada, né? Sobe escada, desce escada. A sorte é que a gente foi com uma mala de mão só, cada um, e uma mochila. Tipo, a gente não tava cheio de mala, mas mesmo assim, ainda é coisa pra você ter que ficar carregando. Aí, beleza. Aí ele falou, desce essas escadas, corre, pega um táxi aqui na frente e vai pra outra estação. Mas corre, porque senão vocês vão perder o trem. E assim, a hora que ele já falou isso, já faltava, tipo assim, 8 minutos pro horário do trem sair. E lá as coisas são muito pontuais. Eu falei pro Leandro,
Eu já tinha desistido ali. E o Leandro tava, não, vamos. E descemos as escadas correndo. Subimos as escadas correndo. E aí tentou chamar o Uber. Aí o Uber tava demorando, não saía do lugar. Pegamos o táxi. O táxi estava na paz do espírito, assim, do lado de fora do carro. A gente, pelo amor de Deus, isso aqui. Jogamos as malas pra dentro do porta-mala. A gente falou pra ele, moço, a gente vai perder o trem, isso e aquilo. Ele, meu Deus. Aí ele correu. Aí quando ele chegou na estação, ele desceu e falou, corre. É naquelas escadas ali, ó, corre. Pegamos as malas e aí o Leandro pegou as duas, saiu correndo e eu queria pedir pra ele ir mais devagar, porque minhas pernas, a gente já tinha andado 15 quilômetros o dia inteiro. As minhas pernas tremiam. Mas eu pensava, eu não posso pedir pra ele ir mais devagar, porque o trem não vai esperar. Então a gente corria, subiu um monte de escada correndo. Aí a gente viu o trem, a gente saiu correndo e entramos. Assim, a gente entrou, o nosso trem era pra sair, vamos supor, 10h15. A gente subiu no trem, era 10h19, tipo, 4 minutos atrasado. E ele saiu da estação 10h21, tipo assim, nossa, 10h20. A sorte foi que ele atrasou esses 5, 6 minutinhos, porque senão a gente teria perdido o trem. Aí a gente entrou correndo, achou a nossa cabine e sentou. A nossa adrenalina, eu suava, eu falei que adiantou nada o nosso banho, porque a gente suou tudo de novo. Eu tava com a adrenalina lá em cima, o coração tava saindo pela garganta. A gente ria. Eu falei, não é possível. Eu já tava pensando, a gente vai ter que voltar pro hotel que a gente fez check-out, pedir pra voltar pra dormir, pra no dia seguinte pegar outro trem, sei lá o que a gente vai fazer da vida. E o Leandro tava, não, vamos até o final. Deu certo. Mas foi uma loucura. E aí até tem um videozinho que o Leandro acabou fazendo da gente, porque eu falei, filma o quarto, a cabine, né, quero mostrar, quero ter de recordação como é a cabine. E a gente tava mega ofegante, rindo da situação, de como a gente conseguiu chegar lá no trem. Então, tipo, olha aí. Amor, e aí? Como é que tá sendo o início da viagem de trem? Não, primeiro que eu não sei como a gente conseguiu chegar. A gente estava na estação errada. Nossa. A gente tinha menos de 8 minutos pra chegar aqui. E a gente chegou correndo sem saber pra onde a gente tava indo. Entramos no trem, eu falei, não, mas tem certeza, imagina se a gente estivesse no trem errado. Não sei, eu sabia. Ainda bem que eu vi antes, que eu já entendi um pouco aqui, como é que procura o bagulho. Chega o cara pra explicar, pra perguntar as coisas do café da manhã, não sei o que, e é isso, aquilo, bateu a porta. E tranca a porta e até amanhã. Ai, eu só quero dormir. Que jeito nessa adrenalina tudo. O sono até passou. Não, e o banho serviu pra nada, porque eu tô suada. Tô suado pra caramba. Gente, vocês não estão entendendo, velho. Eu tô aqui colando a camiseta. E o cara do lado aqui, muito engraçado, porque o cara já tá tipo de pijaminha. Calça de pijama, camiseta, vai dormir. Mano, a gente tá pingando, velho. Ó, gente, isso aqui é um trem de quartos. Esse daqui é o nosso trem. Nosso trem não, nosso quarto, né? É o nosso quarto. A gente correu pra chegar, a gente tá meio ofegante, não repare. Mas olha que legalzinho. Tem um espacinho aqui, ó. Tem um espelhão. Aqui sou eu. E a Fabi tá na cama de baixo. Deixa eu abrir um pouquinho mais a câmera aqui, ó. Aqui tem uma câmera de cima, ó, tipo uma beliche. E tem uma cinta aqui pra poder a pessoa não cair pra cá. Aí tem um porta-treco ali, ó. E tem outro desse lado aqui também, ó. Você vai pôr a mala. Aí tem aguinhas. Uma toalhinha. Um travesseirinho. Veio isso aqui também. Tem um kit. E era essa cabine de beliche, então dormiam em cima e embaixo. Chacoalhava bastante à noite, até o Leandro dormia em cima. Ele falou, nossa, eu achava que eu ia cair lá de cima. Mas foi de boa, só que a gente dormiu muito pouco, porque a gente chegou 10h20, a adrenalina lá no alto, a gente não conseguia parar de rir, pra tipo, não, agora vamos, né, se trocar e dormir. Aí passa o cara, tal, explica algumas coisas, aí até a gente se ajeitar, colocar pijama, era bem apertadinho. E tudo, finalmente dormimos. Aí a gente já tinha 5 da manhã, a gente chegava na estação 5h50, acho que 5h15, quase 6, assim. 5h15 da manhã ou 5 da manhã, o cara batia na porta com o café da manhã. Só que o café da manhã, que ele perguntou no dia anterior, vinha tipo um croissant, mas umas coisas mais prontas, embrulhadas, assim. Era croissant, torrada, café, suco, umas coisinhas assim. Eu nem sabia que ia ter café, então foi ótimo. Mas enfim, 5 da manhã a gente já tava acordado. Aí acordamos, tal, pegamos as coisas, descemos do trem. Aí olha a outra loucura. Chegamos em Roma, certo? Poderemos passar o dia em Roma. Mas eu pensei,
A gente vai chegar às 6 da manhã em Roma. O hotel vai liberar 3, 4 da tarde. O que a gente vai ficar fazendo? Vamos aproveitar que a gente já vai estar na estação de trem. A gente pega outro trem e vai pra Pisa. Tipo assim, ó, Milão tá aqui, Roma tá aqui, Pisa tá no meio. Era mais fácil ter feito Milão, Pisa. Não fez sentido, gente, não fez, mas enfim. Porque eu fui decidindo depois. Quando a gente já tinha decidido ir pra Roma, eu decidi ir pra Pisa. Então, tipo, já tava comprado o trem. E aí foi meio que, tá bom, vamos fazer isso. Aí falei, a gente desce em Roma, deixa as malas num locker, lá perto da estação, pra gente não ter que ir com as malas passear. E aí a gente pega o trem, 2 horas, pra Pisa. Aí a gente fez isso, deixamos a mala no locker. Tipo, a gente chegou na estação 10 para 6 e o nosso trem saía às 6h40, 6h50. Então a gente só basicamente deixou as malas e entrou no trem e foi pra Pisa. E aí 2 horas de trem, aí dormiu nessas 2 horas. 2 trens, né? 1 hora de um trem, depois mais 1 hora no outro trem. Enfim, loucura total. Loucura total, mas em viagem tudo vale, entendeu? Tudo é divertido, tudo é uma história pra contar. Aí chegamos em Pisa, eu já tinha comprado pelo menos os tickets pra conhecer a torre, pra subir e tal. Aí só que a gente chegou 9h30 da manhã, o nosso ticket era pra 1 da tarde. Previsão de Pisa, chuva depois do meio-dia. Tipo, tempestade. Eu falei, nossa. A gente chegou, tava garoando. Eu falei, nossa, vai ser ótimo o nosso dia aqui, né? Mas apesar do dia tava bem cinza, bem nublado, só foi chover no finalzão do dia. Então a gente conseguiu ir lá pra onde fica a torre de Pisa, a basílica, né, toda aquela parte ali que tem a basílica, tem alguns lugares para você visitar e a torre em si. Então ficamos ali, andamos por ali, tava tendo um campeonato de bicicleta que chama Giro da Itália. Então a cidade tava lotada, era um dia de semana, mas a cidade tava lotada, porque tava tendo esse evento e tudo mais. Aí a gente foi lá, tiramos várias fotos na Torre de Pisa, entramos na igreja, andamos por ali, sentamos, ficamos esperando dar o nosso horário de subir na torre. Subimos na torre, foi muito doido, porque a torre realmente é muito inclinada, mas até aí você vê por fora, ok. Por dentro, gente, você vai subindo as escadas e a escada ela sobe assim, né, em espiral. Só que você vai subindo as escadas, aí uma hora você tá subindo pro lado de fora, uma hora você tá subindo torto pro lado de dentro. É muito doido, no final deu até umas tonturas, assim. Mano, é torto pra... mentira. Desce pelo mesmo lugar que sobe. Eu acho que sim. Cara, é muito torto isso aqui. Nossa, velho, que má impressão que dá isso aqui. Meu Deus. Muito liso, velho. É muito liso isso. Agora eu entendi que tem que ser de pouco em pouco. Gente. Então subimos todos os lances, 300 e poucos, quase 300 degraus. Vimos a vista, descemos, aí a gente já tinha feito tudo que tinha pra fazer ali. A gente falou, agora vamos almoçar com calma. Porque o nosso trem era às 5 da tarde. Vamos almoçar com calma. Aí a gente sentou num restaurante, comemos tranquilos, em paz. Depois a gente foi dar uma volta pela cidade, tomar um sorvete. E aí era hora de ir pro trem. Aí sim começou a cair o mundo. Choveu bastante. Aí fomos, pegamos o trem, mais 2 horas e pouco até chegar em Roma. Pegamos as malas no locker, fomos pro nosso hotel. Aí aprende a andar de metrô, vai, se vira, aquela coisa. E aí saímos pra comer numa pizzaria maravilhosa, num restaurante, não só pizzaria, mas tinha pizza também, que foi indicação de um amigo nosso. E, gente, a melhor pizza que eu já comi na minha vida. Ela não tá gostando muito dessa pizza, não. Cada mordida é uma gemida. Mano, é muito boa essa pizza. Puta merda. Meu Deus, a gente teve que ir 2 vezes nesse lugar, porque a gente falou, a gente vai ter que repetir essa pizza, porque era muito boa. Então fomos lá, comemos uma pizza, tomamos vinho, uma delicinha. E aí tivemos, depois, um dia inteiro em Roma, sem roteiro, sem destino. Tipo, eu falei, a gente já conhece os pontos principais, então vamos fazer o que der na telha. A gente acordou, o dia tava lindo, ensolarado. Então vamos pra Fontana di Trevi, vamos.
Fomos pra Fontana de Trevi, fizemos nossos potinhos. Vamos pro Panteão, que é perto, vamos. A gente fez o Panteão, só que a gente nem chegou a entrar. Tava muita fila, a gente já conhece, vamos só ver por fora. A gente sentou num barzinho na frente, assim, num restaurante na frente, ficamos tomando vinho, vendo as pessoas passarem. Aí fomos também almoçar num restaurante maravilhoso. Tudo era maravilhoso, gente. A comida, o vinho, os sorvetes, os gelatos, tudo maravilhoso. Aí esse foi o nosso dia em Roma, dia inteiro em Roma. Aí o que a gente fez à noite? Nem lembro mais. Aí no dia seguinte, a gente tinha um passeio pela Toscana. 7 da manhã, a gente tinha que estar num ponto lá numa praça pra pegar a van, né? Que eu comprei a excursão. Aí a gente pegou uma van e aí a gente tava acabado de cansado. Aí nesse dia eram 3 horas basicamente de van pra ir pra Toscana. Eu sei que a gente vai falar, mas Pisa é na Toscana. Tá, gente, a Toscana é uma região com várias cidades. É como se fosse um estado, vamos dizer, mas é uma região com várias cidades. Pisa é uma delas, Florença, que a gente foi da outra vez, é uma delas. Mas a gente foi visitar o que todo mundo vai nesses passeios, que é Montepulciano, Montalcino e Pienza. Essas 3 cidades. Então a gente pegou essa van, 3 horas de estrada na van, dormimos bem, chegamos lá ótimos. E aí descemos em Montepulciano primeiro. E lá a gente fez um tour guiado com uma guia local. E a gente andou por toda a cidade. Ela foi explicando toda a história da cidade. Foi muito legal e é lindo demais. Tirando que tava um vento absurdo. Tava super gelado. Tipo, Roma tava calor, tava delicinha. Chegou lá, era muito alto, né? Tipo, é no alto do morro. E ventava. Mas foi muito legal, tipo, e quando você tá com guia, você sabe toda a história, é muito legal. E a gente tava num grupo bem pequeno, então também foi legal por isso, assim, tipo, tudo era mais rápido, mais próximo, enfim. Conhecemos toda a cidade de Montepulciano, voltamos pra van e fomos pra Pienza. E aí em Pienza a gente já tinha um almoço também pelo tour reservado num restaurante da cidade. Uma delícia o almoço, então teve entradinhas, queijos, a massa, aí teve sobremesa, tudo tipo, coisas locais, típicas da região, vinhos da região, limoncello pra terminar, então tava muito bom, a gente comeu todo mundo que tava na van junto, então era nós dois do Brasil, os outros 2 casais eram dos Estados Unidos, e aí a gente ficou conversando, trocando mas de lugares super diferentes dos Estados Unidos também, e aí a gente ficou se conhecendo, depois a gente teve um tempo pra andar pela cidade de Pienza, então a gente andou aleatoriamente pela cidade e tal, voltamos pra van e fomos pra Montalcino, mas Montalcino a gente não foi conhecer a cidade, a gente foi só pra uma degustação de vinho, que aí tem o Brunello de Montalcino, que é um vinho super famoso da região. Tinha o Brunello de Montalcino e tinha o Brunello e um outro, que agora eu não lembro mais o nome. Mas enfim, fizemos a degustação numa vinícola, que era tipo um castelinho também, e aí eles explicaram que era da família e tal, a gente fez um tour pela vinícola, e aí fizemos a degustação, também muito legal, e aí de lá voltamos mais 3 horas para Roma. Mas valeu muito a pena, porque é muito diferente de estar em Roma. As paisagens, as cidades são muito diferentes, então foi muito legal. Claro que eu acho que se você realmente for de carro, tiver mais tempo para conhecer cada lugar, é muito legal também, mas era o que cabia no nosso roteiro, e pra gente foi legal pra ter uma experiência diferente, porque Roma a gente já conhecia. E aí passamos mais um dia inteiro em Roma, e aí nesse dia que a gente falou, tá, vamos fazer o quê? Vamos alugar uma moto de novo? Da outra vez que a gente foi pra Roma, a gente alugou a Vespa, que é a motinho famosa da Itália, assim, né, clássica. Então a gente alugou uma Vespinha pra andar pela cidade. Por quê? Porque assim, gente, Roma tem mais de 900 igrejas. Fora castelos e outras construções e praças e gente, tudo muito antigo, tudo muito bonito. E não dá pra você visitar tudo, você vai nos pontos turísticos principais. Só que se você passeia pela cidade de moto, você acaba vendo, às vezes você não sabe nem o que você tá vendo, mas você acaba vendo muita coisa. Você olha uma igreja, olha outra igreja, olha outra igreja. Então você acaba vendo muita coisa sem precisar parar e tal, e perder esse tempo de ir até tal lugar. Então você acaba vendo muita coisa, o que é muito legal também. Então a gente fez isso, pegamos a moto e saímos. A gente passou na Basílica Santa Maria Maggiore, que é onde foi velado o corpo do Papa. A gente até desceu, que a gente queria entrar, mas era uma fila absurda pra entrar. E aí a gente falou, não, a gente vai perder muito tempo pra andar de motinho, vamos andar, o dia tava bom. Então a gente foi pra outros lugares, aí a gente passou no Coliseu, que a gente não tinha passado ainda. Paramos pra fazer a fotinho no Coliseu.
demos a volta nele, não entramos também, porque aí é um passeio que vale a pena você ter um tempo e a gente já tinha feito de uma outra vez. Aí a gente foi passando por alguns lugares legais que tinham vistas bonitas. A gente foi no Castelo San Angelo, que é numa via que tem o Rio Tigre, né? E aí a gente foi passando, é lindo andar de moto ali, aí a gente passou, parou, fomos ali perto do castelo também, só por fora, na hora que a gente desceu da moto, pra ir na pontezinha que tinha o castelo, passou aqueles aviões Maria Fumaça com as cores da Itália, assim, do mais absoluto nada. A gente falou, meu Deus, não deu tempo nem de tirar foto de nada, a gente só ficou tipo, meu Deus, acabou de passar, foi muito legal. Mano, acabou de passar a Força Aérea Italiana aqui, largando fumaça da bandeira da Itália no céu. A gente nem só viu o negócio. Vup! Que lindo, velho. A gente tava estacionando nossa poçante aqui, ó. Essa motinha. Olha lá, tá um pouco verde lá ainda. Aí a gente já aproveitou, almoçou rapidinho por ali, demos mais uma passeada. Onde a gente foi mais? A gente foi no Vaticano, que a gente já tava do lado, a gente já passou no Vaticano também, só pra ver a praça, né, por fora. Não pra entrar na Basílica nem nada, porque é outra coisa que é muito legal de fazer com guia, de você entrar pra visitar o Museu do Vaticano, pra conhecer a Capela Sistina, tudo com guia, e a gente já tinha feito isso da outra vez. Então a gente também já tinha visto até a missa do Papa da outra vez que a gente foi. Então a gente foi só pra ir lá, dar uma olhadinha no Vaticano e tal, ver, e seguimos. E aí sim, foi muito legal, a gente foi fazer uma aula de culinária em Roma. Eu tinha fechado esse passeio e a gente foi para uma aula de culinária com um chefe italiano, numa escola, e a gente aprendeu a fazer alguns tipos de massa. Então, a gente preparou a nossa própria massa, a gente fez fettuccine, capelete e ravioli, aí com recheios diferentes, e o molho, mas aí o molho ele fez na hora, ele que fez, né, o chefe que fez, a gente só viu, e depois a gente comeu as nossas comidas, tomamos vinho, limoncello e sobremesa, junto com outros 2 casais que também estavam fazendo a aula. E foi muito legal, o chefe era muito legal, muito gente boa, então a aula foi muito divertida e foi muito legal de estar lá fazendo e tal. Foi uma experiência bem legal e a gente tinha tempo, então é uma coisa que vale incluir no roteiro quando você tem mais tempo. Então aí a gente comeu tudo, foi ótimo. Aí saímos de lá, devolvemos a motinho porque tava com cara de que ia chover, não choveu, e a gente falou, quer saber? Vamos ver um pôr do sol bonito. A gente pegou e foi pra Piazza del Popolo, que é linda também, é uma praça muito bonita, que foi onde a gente já pegou o ônibus no dia anterior pra Toscana, a van. E aí lá tem um morro, Terraça de Pincio. Aí você consegue ver a Piazza del Popolo e também você tem uma vista ótima de Roma, assim, de várias coisas. E a gente viu um pôr do sol lindo, teve até arco-íris, pra vocês terem uma noção. Foi tipo assim, pra fechar a nossa viagem, e aí pra fechar mesmo, a gente voltou naquela pizzaria que eu falei que era muito boa, anotem aí, chama Trattoria Vecchia Roma. Gente, que pizza! Aí a gente voltou lá, tava com reserva, comemos a pizza de novo, e encerramos a nossa viagem com chave de ouro, assim, foi perfeito, perfeito. Fora várias outras coisas que a gente comeu, sorvetes, vinhos, enfim, eu não vou lembrar de todos os detalhes, mas esse foi muito marcante. E aí no dia seguinte a gente só acordou e fomos para o aeroporto, passamos o dia no avião, praticamente, foi um voo diurno. Foi isso, e foi uma experiência incrível em vários sentidos. Claro que qualquer viagem por si só já é maravilhoso, já é incrível, então sim, viajar é muito bom, eu amo viajar, eu tenho esse espírito de que gosto de viajar, gosto de sair, gosto de conhecer coisas. E eu falei pro Leandro, inicialmente eu falei que eu não queria fazer nada, que eu queria ficar em Roma, que eu já conheço, só pra andar e não fazer nada, mas chega lá, eu quero conhecer, eu não quero ficar fazendo nada, sabe? Eu quero, vamos explorar, vamos isso, vamos aquilo, mas também sem muita programação, com o que desce na telha, assim, sabe? Então, foi muito legal, foi muito bom. Ficar sem redes sociais foi muito bom, não só de criar conteúdo, tipo, realmente não estar trabalhando, mas eu desloguei tudo do meu celular, então eu não tinha acesso a nada, eu não sabia nada da vida de ninguém, nada que estava acontecendo no mundo, porque eu desativei todas as notificações de tudo. Nada, eu só tinha acesso ao meu WhatsApp. Então, pra saber da Gigi, todo mundo, né, que a Gigi ficou com os meus pais aqui em casa, pra saber se tava tudo bem, tudo ótimo, eu não tinha acesso a nada. E aí, gente, o dia rendia muito. Porque eu acordava, era assim, você tá fazendo as coisas focada. Então, eu ia lá, tomava meu banho, secava meu cabelo, fazia minha maquiagem. Eu não tava assistindo nada, ouvindo nada. Eu tava aqui, ó. Fez, tá, se troca, vai, vamos. O dia rendia muito.
deu pra minha cabeça super descansar, porque eu ia pros lugares e eu tava vendo, sabe? Eu tava prestando atenção. Eu não tava aqui fazendo outra coisa ao mesmo tempo, eu tava, tipo, vivendo o momento presente, sabe? Foi muito, muito, muito bom. Então me deu uma renovada. Primeira vez viajando nessa experiência de não estar vlogando, e até uma frase que minha psicóloga tinha falado, né? Ela falou, você tá com vontade de ver o mundo com seus olhos e não com uma tela. E eu falei, nossa, faz sentido. E não que eu não tenha tirado fotos na viagem nem nada, mas teve vários momentos que, tipo, o Leandro falou assim, quer tirar uma foto? Eu, não precisa, sabe? Tipo, não, tá visto. É isso. E claro, várias situações que sim, estamos na Fontana de Trevi, vamos tirar uma foto. Mas depois eu falava, vamos sentar aqui? Aí a gente sentava e ficava olhando um pouco o movimento. Então, quando a gente sentou na frente do Panteão, lá no restaurante, ficamos só observando, vendo o dia passar, coisas assim que talvez para um vídeo de mostrar as coisas não seria legal. A gente tava tipo, o que der na telha, o que der na telha, e foi muito bom nesse sentido. Então a gente não tinha pressa, a gente não tinha muito horário, tirando o trem, que a gente quase perdeu, né? Enfim, aí tinha pressa e tinha horário. Mas deu tudo certo no final. Então a gente não tinha pressa, a gente não tinha horário, a gente fazia o que queria, tipo, comer onde desse vontade de comer. Ou a gente teve até algumas indicações, mas alguns a gente foi simplesmente pela cara do lugar, ou porque estrategicamente estava no nosso caminho, e foi muito bom. Cara, comidas... Eu sou taurina, eu gosto de comer. Eu gosto de comer coisa italiana, e comer pizza, massa na Itália, gente. Nunca mais comer pizza vai ser a mesma experiência, entendeu? É surreal. Eu falava pro Leandro, eu falava, as pessoas devem estar pensando, o que a Fabi foi fazer nessas férias? E eu, pra Itália, por quê? Pra comer. Pra isso, essa é a explicação. Eu queria comer coisas italianas. E outras coisas que foram muito legais. Eu tenho ido viajar sozinha, claro que eu fiquei com a minha amiga também nos dias que eu tava lá, mas ir sozinha, avião, tal, eu fiz escala. Até a minha amiga, no dia que eu cheguei, ela tava trabalhando, então eu fiquei passeando sozinha pela cidade, fui pra casa dela, fui dar uma explorada. Foi muito bom, foi muito gostoso, tipo, eu não tinha rede social, eu não tinha o que ver, eu só andei pela cidade, assim, sabe? Então, tipo, foi muito gostoso, foi muito bom. Passar esses dias com ela, que, cara, é minha amiga de infância, então a gente conversou horrores. 5 anos que ela tá morando lá, então, tipo, uma super experiência também. Então foi muito, muito bom. E aí depois, a segunda parte da viagem com o Leandro, que foi, querendo ou não, a gente reviver a nossa primeira viagem da Itália. E pra gente, como casal, também foi muito bom e foi muito importante. Primeiro, pros dois terem esse momento de pausa, de trabalho, de desconexão, porque acabou que ele também ficou off ali, né, nesses momentos. Então... E de ter esse momento de reconexão casal sem filhos, sabe? Tipo, a gente faz todo ano alguma viagem e é muito bom, é muito importante, mas eu acho que essa, justamente por a gente não tá fazendo conteúdo, vlogando, não sei o quê, nem assistindo, consumindo nada, a gente ficou muito mais os dois, assim, então foi muito bom. Foi muito, muito bom, muito importante. Então foram várias coisas que, tanto na viagem quanto nas férias, casaram e... perfeito. Fabi, sentiu saudade das redes sociais, tipo, de assistir, de consumir e tal? Não. Eu só ficava, tipo, a Nina também tava viajando, e aí eu ficava meio que querendo saber da viagem dela, então às vezes ela me mandava alguma coisinha e tal, uma foto, mas aí eu falei, bom, ela tá fazendo vlog, stories, então depois eu acompanho tudo, e só. Tipo, notícias da Gigi, de vez em quando eu também falava com a minha mãe, mandava uma foto, um vídeo. Eu fiz chamada de vídeo com a Gigi 2 vezes nesses 10 dias, uma vez quando ela ainda tava com o Lê, e aí a outra vez... que ela tava com a minha mãe e o Lê já tava comigo, e aí no final ela não queria desligar e chorou horrores. Eu falei, bom, não vamos fazer mais, porque depois... E realmente, quando ela não falava com a gente, ela ficava mais tranquilinha, assim. E ela ficou ótima, ficou super bem. Eu tava só preocupada antes de viajar dela ficar doente, porque tinha várias crianças na escola doentes, mas não teve nada, então deu tudo certo. Então, aí eu tive 3 dias antes da viagem pra me organizar, porque assim... Eu tirei férias depois do Dia das Mães. Até o Dia das Mães, que também era meu aniversário, foi correria, trabalho, entrega, coisa, deixar tudo no jeito. Dia das Mães, dia seguinte, entrei de férias. Aí foi dia de arrumar as malas, organizar as coisas, né, as coisas da Gigi, deixar tudo no jeito. Então eu tive esses 3 dias pra me organizar e principalmente fazer mala, porque eu queria levar só uma mala de mão e uma mochila. Para os 10 dias eu ia pegar frio em Luxemburgo e calor em Roma, mas deu certo, consegui fazer uma mala com looks que se misturassem. Levei só 2 tênis, uma bolsa, um brinco, os colar, acessório, foi tudo mesmo. Então, eu não tava levando computador nem nada, só o celular
deu tudo certo. Então eu passei esses 3 dias meio que organizando isso, essas coisinhas. Um dia depois que eu voltei, então eu cheguei no sábado à noite, voltei com dor de garganta. E aí passei o domingo descansando da viagem, porque fui no médico, comecei a tomar antibiótico pra melhorar. Aí hoje é segunda, já tô um pouco melhor. Passei o dia descansando no domingo, e aí hoje que eu voltei, abri o Instagram pela primeira vez em 14 dias, dei uma olhada, ainda nem assisti muita coisa dos outros, ainda não tive tempo, mas aí postei, gente, estou aqui, estou de volta, falei, deixa eu já gravar esse vídeo que tá tudo fresco na memória e tudo mais. E aí, posso fazer depois um vídeo respondendo perguntas, porque eu tô falando que eu tô pensando que tá vindo, mas acho que pode surgir muitas dúvidas também de vocês em relação às férias, a viagem e tudo mais. Mas com certeza é uma coisa que eu quero fazer mais vezes. Muita gente falou assim, achei que você tava, tipo, em casa fazendo nada. Eu não ia conseguir ficar em casa fazendo nada, eu ia acabar inventando coisa pra fazer. E não descansando. E na viagem, por mais que eu fiz muita coisa, andei 15 km por dia, não sei o quê, é viagem, entendeu? É diferente, é tudo novo, é uma delícia. E teve gente também falando, achei que você ia pro meio do mato e tal. Também era uma opção. Mas eu falei, agora eu quero fazer outras férias de 15 dias, em outro momento, enfim, não sei, com a Gigi junto, sabe? Tipo, eu leio a Gigi, aí sim, pro meio do mato, pra fazer nada, pra ficar de boa, mas numa outra. E nessa eu quis fazer essa viagem sem a Gigi, porque eu não queria tirar ela da rotina dela também. Europa não acho muito legal de viajar com criança tão pequena, na minha opinião, porque é lugar que anda muito, não é lugar com muita acessibilidade para você usar carrinho e tudo mais, banheiro, então acho que tem que ser com ela um pouco maior para ser mais tranquilo. Não é impossível, não é, mas é um perrenguinho. Então acho que é uma viagem para ser mais tranquilo mais para frente. E eu também queria esse tempo, tipo, sozinha, sem marido, sem filho, e depois com marido sem filho, para ter essa viagem casal. Todo ano a gente faz uma, só nós dois, esse ano foi essa. Super de última hora, porque não estava nos planos, foi quando eu decidi tirar as férias que eu falei, vamos fazer essa viagem. Não era uma coisa que desde o início do ano a gente tinha esse planejamento, nem não tinha, mas foi muito bom. E é aquela coisa, todo ano tem que ter essa viagem dos dois. Ano passado a gente foi pro Peru, ano retrasado a gente foi pro Uruguai, e esse ano fomos pra Itália, então é isso. Todas foram muito diferentes das outras, né? Porque quando a gente foi pro Uruguai, a gente foi com um grupo de minha prima e os amigos dela, então vários casais. Quando a gente foi pro Peru, a gente foi pra escalar as montanhas e não sei o que, tipo, outro ritmo de viagem. E agora pra Itália a gente foi pra comer. Pra comer, pra beber, pra tomar sorvete, pra andar por aí. Foi muito maravilhoso. Então, é isso. Foi muito bom. Estou descansada sim. Estou com outra energia. Falar, nossa, tá tudo resolvido, mil maravilhas? Não, óbvio. Agora a gente vai voltar pra vida real. Agora a gente vai voltar pra rotina, pros trabalhos, pras coisas. Então agora as coisas voltam ao normal. Eu acabei de voltar de viagem. Então pra mim tá tudo pleno, maravilhoso nesse momento, né? Mas me deu um gás. Assim, antes da viagem me deu um gás do tipo, vou entrar de férias, então, tipo, bora fazer tudo, trabalhar. E agora, pós-viagem, me deu outro gás do tipo, estou renovada, faz tempo que eu não vejo, que eu não posso, tudo tá, né? Tipo, deu uma clareada. E eu falei, cara, eu tenho que fazer todo ano. 30 dias, 15 e 15, separado, pra fazer 15 nesse rolê meio que casal sem Gigi, 15 com o Gigi junto, ou talvez não, mas uma coisa mais interior, fazer nada mesmo, separado. E como a Nina tinha falado, passou 15 dias, voltei para as redes sociais, nada mudou em 15 dias. E eu vivi tanta coisa em 15 dias, gente, tanta coisa, que é surreal. Mas é isso, né? Então, só para voltar e contar para vocês um pouquinho de como foi essa experiência das primeiras férias, offline mesmo, e como foi essa viagem que vocês nem estavam sabendo que ia ter. Então foi muito bom. É isso, deixa um joinha, se inscreve no canal, voltar com os vlogs em breve por aqui, outros vídeos respondendo perguntinhas de outras coisas também. Um beijo, até os próximos. Tchau! Society, your body.